Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP, que nesse momento está em 3 dólares e 4 centavos, tentando, romper aquela grande barreira de resistência perto dos 3 dólares. Rompendo, esses 3 dólares, precisamos somente uma confirmação, pessoal, no semanal para podermos ver ali XRP ir buscar o seu topo, que está em 3,66 e fazer descobertas de preço. Nesse momento está com uma alta no diário em 24 horas de 1,85%, aonde, pessoal, o valor de mercado de XRP depois, de algumas semanas ultrapassou 180 bilhões. Nesse momento, 182 bilhões 490 milhões, uma alta de quase 2% e um volume de negociação que está chamando a atenção. Quando chega, na sexta-feira, sábado, domingo, que é ali o final de semana, tende a diminuir esse volume. E o do XRP está aumentando. Isso traz o que, pessoal? Com a alta, a pequena alta que está tendo no dia de hoje, a força compradora está maior que a vendedora, 31% de aumento nesse volume em negociação em 24 horas, passando de 7 bilhões 500 milhões. Então isso, pessoal, já diz muita coisa sobre o XRP, pois, é a moeda, se você pegar ali as top 10, pegando até o Bitcoin, o Ethereum, é a moeda aí que está mais sendo falada nas redes sociais pelo desenvolvimento que está acontecendo, os ETFs, CME Grupo, que vai ali colocar, também XRP ali no dia 13 e muito mais, sobre o principal ponto que foi a regulamentação de XRP, depois do processo. Então muita coisa vem acontecendo com esse governo de Donald Trump. E falando, pessoal, de governo de Donald Trump, o CTO da Ripple afirma indiretamente que o XRP se tornará a moeda de reserva mundial. Olha quão grande pode ser isso, pessoal. Lembre-se que lá em março o Donald Trump, veio falar que o mercado, da indústria de criptomoedas está cada vez mais aumentando, que no governo ali do Biden, ele deixava de lado, e com o governo dele ele traz, essa reserva de XRP, Solana, ADA, Ethereum e também ali o próprio Bitcoin como uma reserva do próprios Estados Unidos. E aqui o CTO, da Ripple afirmando que vai ser uma moeda de reserva mundial. O diretor, de tecnologia da Ripple, que é o David Schwartz, falou recentemente no X-Space, onde ofereceu uma perspectiva sobre o futuro das moedas de reservas globais. O David Schwartz, pessoal, eu até coloquei uma matéria falando, ele está por trás ali da XRP desde 2013 e ele renunciou ao cargo, tá? Até no momento ali XRP caiu para 2,81, mas conseguiu se recuperar muito forte. Ele renunciou, mas vai ficar ali por trás, da XRP, da Ripple, até o final do ano, A conversa, sobre o Dave Schwartz, que falou recentemente no X-Space, foi compartilhada pelo Jack the Ripple, que destacou os comentários para a comunidade de criptomoedas, já que os comentários de Schwartz abriram discussões sobre alternativas à posição de longa data do dólar americano, durante, essa conversa, o Schwartz ele disse acreditar que é bastante realista que grande parte do mundo tenha simplesmente desistido do dólar como uma reserva, como uma moeda de reserva. E ele observou que, embora os Estados Unidos tenha se beneficiado desse papel, outros países podem não considerá-lo sustentável a longo prazo, principalmente, pessoal, com a impressão, de dólar, de qualquer moeda fiat, moeda fiduciária que está sendo imprimida, a cada momento em qualquer canto do país. Até o Elon Musk, quando ele se juntou ao governo ali de Donald Trump, ele falou que era imprimir o dinheiro ali, existia impressoras por trás, aonde imprimia direto dinheiro a qualquer momento, Até então a dívida dos Estados Unidos hoje está em 37
trilhões, né? Então você pega moedas fiduciárias sendo imprimidas todo dia, né, em todo o mundo, aonde XRP tem somente, né, aquele em circulação hoje menos de 60 bilhões e o supply, né, do XRP ali, ele não passa de 100 bilhões, então não tem esse negócio de impressão. Então, né, o Schwartz ele observou que os Estados Unidos têm se beneficiado desse papel, mas outros países podem não considerar ali o sustentável ao longo prazo o dólar, né? Na sua opinião, várias grandes nações poderiam tentar propor sua própria moeda, mas a maioria dos países não gostaria de ver seus rivais geopolíticos no controle de tal sistema. E ele também comparou, né, a situação com suas experiências anteriores com bancos. Ele explicou que, embora grandes instituições como o Deutsche Bank, o JP Morgan, né, pudessem desenvolver sistemas para o setor, milhares de bancos menores resistiam a utilizá-los devido a desvantagens competitivas. Ele sugeriu que os países poderiam seguir uma lógica semelhante e evitar adotar um sistema controlado pelos seus concorrentes mais fortes, e ele aqui, né, batendo na tecla que hoje qual que é a maior potência, né, seria o próprios Estados Unidos, aonde venho colocando novamente que Donald Trump lá em março falou de uma reserva de XRP, Solana, ADA, BTC e Ethereum. E o Schwartz também descreveu que, como um cenário de sucesso potencial para os ativos digitais, se o dólar americano perder a sua posição, muitos países poderiam hesitar em apoiar uma moeda nacional de uma potência rival. Talvez, né, ele disse que pudessem se conectar com uma moeda que ninguém pudesse controlar, em vez de uma controladora por seu rival geopolítico mais poderoso. Nessa visão, né, o ativo digital neutro poderia se apresentar como uma opção. Schwartz enfatizou que nenhum país gostaria de ver moeda de seu rival substituir o dólar, portanto, uma alternativa compartilhada poderia ganhar apoio, né? E aqui, pessoal, nesse trecho aqui também ele fala o quê? Que o próprio, né, os Estados Unidos ele não, né, se comportaria muito bem se outro país, né, desenvolvesse uma moeda ali que poder ser uma reserva mundial como o dólar é. Até então, né, o Brasil ali, junto com outro país, estava fazendo o BRICS, né, e ele já tretou, né, o próprio Donald Trump tretou com esses países, incluindo o Brasil. O Schwartz também explicou que os países podem, em uma análise, buscar um ativo neutro, né, às vezes de aceitar a moeda de outro rival, descrevendo isso como evitar o velho chefe como um novo chefe. E esses ativos, como o XRP, destaca, né, como uma escolha mais prática e é uma moeda, né, com todo mundo, como eu acabei de falar ali no vídeo, é uma moeda que hoje está regulamentada pelos Estados Unidos, né? E ele já foi projetado para lidar, né, com uma liquidez global XRP, com velocidade comprovado, baixos custos de transações e capacidade de escala para o uso institucional, ao contrário do próprio Bitcoin e outros tokens, né? O XRP se posicionou diretamente para liquidação financeira e utilidade internacional, né? Então ele colocou aí que o XRP já sabe lidar com isso, né? Com baixos custos, com transações rápidas, com escala para uso institucionais e o Jack the Ripple, né, que fortaleceu a crença entre muitos que a neutralidade, né, a funcionalidade e a adoção estabelecida do XRP se torna o candidato mais forte para substituir, né, um domínio aí que seria hoje do dólar americano, né? Enquanto isso, o XRP, como eu falei para vocês, pessoal, está perto ali dos 3 dólares e 4, né? E como eu falei, né, perto aqui de romper essa resistência aqui, pessoal, em torno de 3 dólares, tá? Essa aqui é uma resistência muito forte que se alinha com essa linha de baixo aqui, aonde, né, a probabilidade, como eu falo, é uma explosão para cima. Tá vendo esse candle semanal aqui, pessoal? Deixa eu até abrir aqui para vocês. Esse candle semanal, tá vendo que ele está aqui rompendo essa linha aqui? Ele rompendo essa linha aqui, pessoal, ele precisa de mais uma semana para romper então esse outro candle para cima. Rompendo e confirmando, ele poderia buscar sim o topo aqui, né, em 3,66 e aí sim buscar descobertas de preço. Lembrando que o estocástico lento no semanal está aqui na linha de 50, fazendo aqui uma alta, né, com uma força compradora, ele buscaria novamente a linha de 80 e fazendo XRP buscar outros preços. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.